Perdão, gente, caiu aqui. Eu achei inicialmente que eu tinha batido o pé no roteador, eu até mandei uma mensagem para a Camille, mas depois eu vi que, na verdade, tinha descarregado a bateria do notebook e eu não tinha percebido. Aí eu até ligar tudo demorou uns minutinhos. Estava conectado aqui, mas eu não percebi que eu não liguei lá na tomada, enfim. Bom, voltando lá ao que a gente estava conversando, né? É difícil mesmo, né, gente? A gente se sentir motivado, né? Porque as coisas não estão como antes, né? Então, realmente é complicado, mas a gente tem que tentar achar alguma motivação, sabe? Sobre a questão da volta, né? Não sabemos ainda muito bem, né? O governador, né, ele falou que em setembro vai ser iniciada, né, para as cidades que estiverem classificadas como faixa amarela, né? Essas cidades vão voltar, mas temos que aguardar, né? Mas assim, pode ser que inventem a vacina antes, né, e a gente consiga voltar também, né? De qualquer forma, o que a gente tem para trabalhar por enquanto é isso, essa questão da pandemia, nossas aulas às 9h20 da manhã, né? São essas coisas que a gente tem. Eu entendo que para muitos alunos está difícil acordar, porque, como eu falei para vocês, a minha rotina está super diferente, né? Até peço desculpas que mandei o link ontem muito tarde. Mas é porque eu fui fazendo, fui trabalhando, gente, o trabalho nunca acaba. E fazendo várias coisas. Aí, quando eu consegui voltar na minha lista lá de coisas que eu tinha que fazer, tava lá o link, né, que era a última coisa que eu ia fazer. Eu fui olhar o horário, estava muito tarde. Aí que eu fui fazer, eu falei, gente, e agora, eu mando de manhã, mas eu achei melhor mandar antes, porque daí o aluno, vocês já iam acordar, já ia estar lá o link, né? Eu mando também no particular, eu tenho da Camille e do Wesley, né? Então eu mando para eles também e tenho mandado no grupo, porque caso vocês tenham algum outro grupo, né, de vocês, é bom que daí manda lá também. E também porque às vezes quando a gente manda no grupo, como tem muita informação, às vezes passa desapercebido, né, se muita gente mandou, tá? Mas assim, esse link vai ser o link fixo, tá bom? Toda quinta-feira, às 9h20 da manhã, é o mesmo link que eu vou mandar sempre, porque é esse link, eu já fixei ele, já cadastrei, é esse link que vocês vão usar sempre para acessar a aula de inglês, tá bom? Bom, a gente estava falando, né, de motivação, né, acordar cedo, né, tá difícil. Por isso, muita gente fala, ué, mas não tinha aula às 7 horas, mas, gente, é diferente quando tem aula, né? Aula presencial é diferente, né? Nós estamos numa rotina completamente diferente atualmente, né? Então, tá todo mundo com um horário bem, assim, maluco, né? Bom, eu queria falar com vocês sobre as atividades de segundo bimestre, tá? É uma coisa meio chata, mas eu preciso falar, tá bom? Bom, as atividades, eu vou até escrever aqui, ó. As atividades de segundo bimestre, eu vou daqui a pouco abrir lá para vocês, mas eu já preciso falar para vocês que a nota vai ser fechada. Eu tenho que fazer a entrega das notas, eu vou até escrever aqui, ó, entrega das notas de segundo bimestre no dia 27/7, tá? Daqui 3 semanas. Então, o que eu preciso mostrar para vocês, né? Quais as atividades que já estão no Classroom, o que vocês precisam fazer e até quando vocês precisam fazer isso, tá bom? A entrega das notas, eu, Daniela, tenho que fazer a entrega dia 27. Então, eu determinei, né, que para ficar, dar tempo, né, de todo mundo fazer tudo, eu deixei todas as atividades de segundo bimestre abertas, de todas as semanas. Se vocês perceberem, quando vocês clicarem lá nas atividades de junho, né, todas elas estão abertas. Você pode fazer a primeira atividade de junho, que foi dia 8 de junho, e vai conseguir fazer a entrega, porque eu deixei aberto, tá? Por isso que quando vocês clicam nas minhas atividades, não aparece data, né? Aparece que está sempre aberto para vocês fazerem, porque eu só vou fazer esse fechamento dia 24/7. Porque daí eu vou fechar o sistema e no final de semana eu vou trabalhar no fechamento das notas, né, na somatória,
para poder ir lançar no sistema, para poder fazer, deixar tudo prontinho para o dia 27, que é a data de entrega de notas, tá? Então, alunos que não conseguirem fazer tudo até o dia 24, depois não tem como eu incluir. Então, tem que ficar esperto com essa data, tá? Mas falta bastante tempo ainda. Então, outra coisa que eu preciso dizer para vocês, essa questão de deixar as atividades todas abertas é uma questão que eu fiz, tá bom? De novo, professora Daniela de inglês. Eu não sei como que os outros professores estão trabalhando. Tem professor que está fazendo a data, sei lá, a cada 15 dias aquela atividade fecha a data. Ou toda semana, você tem aquela semana para fazer, aí na outra segunda já está fechado. Então, vai muito de professor para professor. Eu já deixei tudo aberto para o aluno poder fazer com calma, tá? Só que o probleminha de deixar tudo aberto é que eu não estou dando feedback das correções dos exercícios, né? Eu não estou mandando os gabaritos. Por que eu não estou fazendo isso? Porque a atividade ainda está aberta para ser feita. Eu só posso fazer a correção depois que eu fechar a data, tá bom? Então, essa é a única coisa ruim, tá? Nesse sentido. Eu vou compartilhar minha tela agora com vocês e vou mostrar como que estão as atividades do Classroom, tá? Para vocês, eu vou clicar aqui. Bom, eu vou entrar aqui no primeiro C, lá embaixo, aqui. Bom, o que que tem aqui nas atividades de primeiro C, né, que eu preciso explicar para vocês, tá? Olha só. Bom, primeira coisa, gente, quando começou o segundo bimestre, tá? O segundo bimestre, ele começou dia 1 de junho, tá bom? Todo mundo sabia disso, né? Que ele começou dia 1 de junho. Portanto, as notas de primeiro bimestre, elas já foram fechadas, tá? Todos os alunos conseguiram alcançar a nota azul no primeiro bimestre. Inclusive aqueles que não acessaram as aulas online. Por quê? Porque como nós tivemos aula em fevereiro e março, né, praticamente até dia 20, semana do dia 20 de março, eu dei muitas atividades para vocês fazerem. Então, todos têm participação nas atividades. Então, mesmo quem não, depois que aconteceu o isolamento social, e muitos alunos não conseguiram inicialmente acessar o portal, independente disso, essas pessoas já tinham atividades feitas nas aulas presenciais. Então, o que eu fiz? Eu atribuí a nota para todo mundo, e quem participou também das atividades online conseguiu tirar uma nota maior. Então, o primeiro bimestre, ninguém foi prejudicado. Vamos dizer assim, todo mundo teve acesso, ou no presencial ou no online, então todos ficaram com nota azul, tá bom? Foi isso. Então, o primeiro bimestre não precisa se preocupar, que já está tudo ok. Segundo bimestre. O segundo bimestre, ele me preocupa um pouco, gente, porque o segundo bimestre são atividades estritamente do Classroom, tá? Então, eu preciso que todos realizem as atividades. Bom, como que são as atividades que eu coloquei lá no Classroom? As atividades são atividades, eu vou mostrar a apostila do primeiro bimestre, mas só para vocês terem uma ideia. Essa apostila aqui, que é a apostila São Paulo Faz Escola, é a apostila que vocês receberam lá na escola, quando vocês foram retirar alguns materiais agora, do segundo bimestre. É que essa daqui eu estou mostrando só de exemplo, tá? Que eu não tenho a do segundo. Então, o que acontece? Vocês têm essa apostila, e todas as atividades que eu estou pedindo para fazer são todas as atividades da apostila, tá? Terminando a apostila, aí eu vou dar uma outra atividade que eu já vou conversar com vocês sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, atividade de inglês. Vamos procurar. Aqui. Ok. Aí, o que acontece? Deixa eu mostrar uma coisinha antes para vocês. Mesmo os alunos que não pegaram a apostila, ó, tá vendo que tem aqui embaixo? Esse aqui é meu guia de atividade de inglês. Eu fiz um tópico escrito assim, apostila segundo bimestre. Quando
vocês clicarem, vocês vão ver que a apostila que vocês pegaram, ela está aqui também no mesmo formato. Aliás, ela está aqui, só que no formato de PDF, tá bom? A apostila está aqui. Então, aqueles alunos que não conseguiram, provavelmente, eventualmente ir até a escola, né? Eles também, eu baixei a apostila aqui para vocês, ó. Então, o aluno consegue visualizar por aqui também, ela está anexada aqui, tá? Está em apostila segundo bimestre, tá bom? Bom, deixa eu fechar. Vou deixar aberto um pouquinho. Ok. E as atividades que são para fazer do segundo bimestre? Vou conversar com vocês rapidinho sobre elas. Gente, ficou acordado, né, devido ao número de aulas, que cada professor, professores que tivessem até 3 aulas, eles tinham que dar uma atividade por semana. E os professores que tivessem mais de 4 aulas teriam que dar 3 atividades. Como língua inglesa nós temos apenas 2 aulas por semana, então eu só dou uma atividade, tá bom? Uma atividade para ser entregue. Isso não quer dizer que eu não posso pedir uma leitura, alguma coisa assim para ajudar, mas o que é para entregar é sempre uma, toda semana, tá bom? Então, olha só. Então, o que vocês têm aqui de atividade? Agora eu vou aqui para o Classroom. As atividades que vocês precisam se concentrar são as atividades que começaram a partir do dia 1/6, do dia 1 de junho, porque foi quando nós iniciamos o segundo bimestre. As atividades que estão antes desse período são atividades que pertencem ao primeiro bimestre, que eu já fechei essa nota, então não precisa fazer, porque já acabou, já fechamos o bimestre. O que vocês têm que se preocupar são as atividades que começaram a partir do dia 1/6. Dia 1/6 não teve atividade, porque foi uma semana de replanejamento, ó, tá vendo? Ó, até escrevi aqui, ó, nessa semana, né, será replanejamento para os professores e não posterei atividades. Aproveite essa semana para organização de suas tarefas, esclarecerem dúvidas e etc. Então, foi isso que eu escrevi aqui, tá bom? Aí, quando é que vão ter atividades para vocês fazerem? A partir da semana do dia 8. Esses tópicos que eu fiz aqui é só para vocês entenderem o período que pertence à atividade, tá bom? Então, vocês vão ter uma atividade da semana do dia 8, outra do dia 15, outra do dia 22 e outra do dia 29. Ó, já fechou 4 atividades aqui já, tá? Quem não fez nenhuma já tem 4 para fazer. E aí tem a primeira atividade do mês de julho, do mês de julho. A atividade do mês de julho é um quiz, né? É um testezinho, né? Com várias questões que você vai clicar. Ó, vou mostrar para vocês. Você vai vir aqui, aí tá escrito assim: clique no link e responda. Tem que arrumar isso aqui, ó. E responda as questões, tá? Então, você vai vir aqui, clicou uma vez, ele vai te abrir uma tela, vai te redirecionar uma tela, e aqui já tem algumas informações, ó. Atividade avaliativa mensal de junho. Então, isso aqui, cada questão vale 1 ponto. Você deve preencher corretamente todos os seus dados, tá? Este e-mail é o seu e-mail, tá? Não é o e-mail da professora, tem uns alunos me perguntando isso, mas é o seu e-mail. Por que você coloca seu e-mail aqui? Porque a hora que você terminar de responder, vai depois um ok lá no teu e-mail, tá? E depois eu redireciono a nota também, você consegue ver isso no seu e-mail. Outra coisa, vocês também, assim que terminam de fazer todas as atividades aqui, vocês conseguem ver a nota na hora, ver o que vocês acertaram, ver o que vocês erraram. Então, eu recomendo sempre que vocês não simplesmente deem um enviar e saiam da tela. Aguardem, porque daí a tela vai recarregar e ela vai aparecer para você, tá bom? Bom, aqui você vai colocar seu nome completo, número de chamada. Se vocês perceberem que os alunos não sabem número de chamada, então perguntando isso no grupo, vocês podem me mandar, que daí eu faço uma listinha com nome e número e mando para vocês, tá bom? Então, aqui, o que eu preciso explicar dessas atividades? São atividades em que você tem gramática, leitura e interpretação de texto, vai usar estratégias de leitura, tá bom? Então, nesse caso aqui, você tem perguntas em inglês, tá? Sobre coisas básicas, né? Por exemplo,
What's your father occupation, né? A resposta correta para a pergunta acima é que qual seria a resposta que encaixaria com esta pergunta aqui, será? Né? Então, o que será que eu estou perguntando? Né? Qual é a ocupação ou qual é a profissão do seu pai? Então, será que a resposta seria ele está assistindo filmes? Né? Não, ele é o meu irmão? Ou ela é uma artista? Percebem? Então, é só uma questão de você prestar atenção, assim, que tem uma resposta correta para a pergunta. Depois a gente tem aqui uma questão que ela vai falar sobre o verbo to be. Marca a opção incorreta de acordo com o verbo to be. Como que você vai usar as estratégias de leitura aqui? Você simplesmente vai observar o verbo, tá? Então, o verbo to be é o are, o is, né? E o am. No caso aqui só tem is e are. Então, você vai olhar o are, o are e o is aqui e vai ver se ele está correto, tá bom? Mas eu quero saber qual que está errada. Então, você vai procurar qual que está errada. Então, quem lembra lá do verbo to be, are para pessoas no plural, is para pessoas no singular. E o am, que não tem aqui, é só para o pronome I, tá? Depois nós temos aqui, ó, uma charge, tá bom? E umas perguntinhas. Duas perguntinhas para a mesma charge, tá? Trabalhei com bastante charge, tirinha, texto. Esse aqui, ó, você vai localizar a informação direto, ó. Tipo, tá 4 graus aqui, aí você vai aqui, ó, tá? Não precisa ler o texto todo. Aqui a gente tem uma que fala da turma da Mônica, sobre os personagens, tá? Gente, são... Deixa eu ver aqui quantas perguntas. São 13 perguntas, tá? Deixa eu só fechar aqui. Já estou finalizando, tá bom? São 13 perguntinhas. Essas perguntas, cada uma delas vale 1 ponto, tá? Então, quer dizer que se você acertar as 13, você vai ficar com 10 pontos já nessa atividade e mais 3 pontos extras. Estou mostrando 4. Ai, meu Deus. Mais 3. Nossa, meu dedo tá torto. Mais 3 pontos extras, ó. Mais 3 pontos extras na sua nota, tá? Quem não acertar tudo, acertei 6. Ficou com nota 6 nesta atividade. Acertei 8. Eu sempre coloco perguntas, eu falo que são questões coringa, né? São questões que vão te ajudar a alavancar a sua nota. Então, não é só 10, né? Você tem cada questão vale 1 ponto, mas você tem 13, então a sua chance de alcançar a nota 10 é maior, tá bom? E se sobrar pontinho, a gente joga junto lá também na somatória das notas. Para finalizar, temos ainda 2 minutinhos, deixa eu mostrar aqui para vocês uma atividade normal, tá? A atividade do dia... Vou pegar essa daqui. A atividade desse dia aqui, por exemplo, ó, como que estão organizadas as atividades? Nós temos aqui o nome da atividade, onde você vai encontrar essa atividade, quais páginas e o número da atividade. Então, neste caso aqui, está dizendo que é da página 124, página 125. Então, a gente vai lá para lá já. Então, olha só. Como que eu vou fazer para localizar? Aqui. Página 124, essa aqui, e 125 é essa. Aí, como que eu fiz as orientações aqui para vocês, tá? Peço mais um minutinho só para eu encerrar aqui. Oi, tudo bem, queridos alunos? Hoje vamos falar um pouquinho sobre atividades em listening and speaking e faremos pesquisa, research. Respondam as questões na apostila ou no caderno de inglês. Quais são essas questões? Aí eu fiz assim para vocês, eu coloquei a página, a atividade, a letra A, expliquei o que é para fazer em cada uma.
Todas essas atividades vocês devem fazer na apostila, já usa o material que você tem. Então, você vai vir aqui na sua apostilinha e fazer a atividade aqui, tá? Feita a atividade aqui, terminou a atividade, tira uma foto e anexa essa foto no Classroom, tá bom? Bom, então, mas voltando aqui à orientação da atividade. No seu caderno, a apostila, pesquise sobre a internet, como ela funciona. Então, retire as palavras do quadro abaixo para escrever algumas frases explicando o que é a internet e como chega às casas das pessoas. Tente escrever em inglês. Então, o que seria isso? Seria essa atividade aqui, ó. Essa explicação que eu fiz em português, na verdade, é o que está escrito em inglês. Eu fiz para ajudar vocês, tá bom? Então, aqui ele estava falando isso, tem um exemplo de uma frase em inglês, né? E aí, tem palavras aqui, ó. Esse banco de palavras que eu estou falando é esse aqui. Você vai retirar palavras daqui e formar uma frase. Tente fazer em português, gente. Caso vocês não consigam, tente fazer em português. Tenta fazer em inglês. Se vocês não conseguirem, vocês fazem em português, tá bom? Mas tenta traduzir alguma, passar para o inglês, tá? Bom, letra B. Letra B já é outro tipo de... Ah, não, é só a letra A. Aí, na 125, você tem perdão, é a letra B na 125. Você vai fazer a leitura das perguntas, né, dos balõezinhos, que são essas daqui. E aí, o que você vai fazer na letra C? Após a leitura, preencha a tabela ou quadro, tá? É só isso que é para fazer. Aí, você vai vir aqui, né? Tem perguntas aqui, ó. Tá? Então, você vai preencher isso aqui com as respostas a essas perguntas, tá bom? Bom, aí só isso aqui que é a atividade. Fez essa atividade, tirou foto, anexou, acabou, tá? Uma última coisinha que eu quero mostrar para vocês, então, são as notas. Gente, como eu falei para vocês, eu ainda não fechei as notas, tá? Por isso que eu não coloquei para vocês se vocês olharem aqui, ó, é que aqui vai aparecer para mim, tá? Todos os alunos. Mas para vocês vai aparecer só vocês e as atividades, tá bom? Então, aqui, ó, eu ainda não coloquei quanto vale cada atividade, tá? Ainda não coloquei. Mas, e não coloquei o gabarito ainda, porque como eu expliquei para vocês, eu só vou fazer esse fechamento depois, tá? Então, para finalizar, que eu sei que eu já passei um pouquinho, né, do horário que nós combinamos. Olha, vocês têm, então, 2 semanas, tá? Sem contar essa semana, vocês têm mais 2 semanas para dar conta de fazer essas atividades. Vocês devem fazer as atividades a partir do dia 8/6, que foram postadas a partir desse período, porque são atividades pertinentes ao segundo bimestre, tá? Então, vocês vão ter mais uma atividade semana que vem, que eu vou postar, e uma atividade na outra semana do dia 20. Vocês têm até o dia 24 para fazer tudo, tá? E aí, o que vai acontecer? Dia 24, o sistema vai fechar e você não vai conseguir mais anexar nada. E aí, no final de semana, eu vou fechar a nota de vocês e dia 27 eu vou jogar a nota no sistema lá, tá bom? Ainda que eu preciso falar, eu acho que é só isso. Tá. Os gabaritos das respostas, eles vão ser encaminhados na semana do dia 27, porque como eu falei para vocês, eu não posso fazer a correção e postar gabarito, porque eu deixei todas as atividades com data aberta, todas podem ser feitas até dia 24. Então, se você perder alguma atividade, não se preocupe que você pode voltar lá e fazer, tá? Gente, eu acho que é isso. Esqueci uma coisa. Deixa eu falar agora para vocês. Aqui, ó. Gente, depois que a gente terminar a apostila do segundo bimestre, eu vou organizar para vocês fazerem retirada do livro, mas eu vou ver direitinho coordenação e vou avisar vocês, tá? Então, vai ter um dia que vocês vão ter que ir até a escola para retirar esses 2 livros. Esse que era um livro de exercícios em casa e esse que é um livro do primeiro ano, tá bom? Para vocês poderem fazer as atividades direto no livro, que daí, a partir do próximo bimestre, eu vou trabalhar as atividades do livro. Mas aí, fiquem tranquilos que eu vou organizar os livros e ainda vou organizar com vocês como que vai ser feita a retirada. Provavelmente vai ser feita junto com a retirada do material do terceiro bimestre, das apostilas, tá? Gente, então é isso. Muito obrigada por
estarem aqui comigo hoje. Não sei se vocês tomaram o cafezinho de vocês, né? Porque a câmera de vocês fica fechada. Então, não dá para ver vocês. Mas, assim, muito obrigada por estarem aqui hoje, tá? Assistirem a aula. Espero que vocês fiquem mais animados. Camille, você não está sozinha. Fique tranquila. Se você precisar de alguma coisa, você pode me mandar o WhatsApp, tá? Sei que não estou respondendo tão rápido, mas é porque são muitos alunos que me mandam mensagem, mas eu respondo todo mundo. Se você precisar de alguma coisa, alguma dúvida, você pode me mandar. Não se sinta sozinha. Estamos todos na mesma situação. Todo mundo tentando ficar um pouco mais animado, tá? Mas o importante é se manter calma, tá? E não perder a esperança, tá? Porque nada melhor do que um dia depois do outro, as coisas vão melhorar, tá bom? Não, quando eu falo não se sinta sozinha, é porque todo mundo se sente um pouco assim também, tá? Eu sei que é muita pressão, não é só a minha matéria, tem um monte de matéria para fazer, um monte de coisa, mas tenta focar. Então, cada dia, talvez se você se organizar assim, hoje eu vou fazer, tenta fazer, cada dia você faz uma matéria de atividade. Fica melhor para você do que você querer fazer várias matérias no mesmo dia, talvez. Então, pega um dia, tipo hoje, pega hoje para fazer, e um horário também, não fica o dia inteiro fazendo, pega um horário, sei lá, de tal horas a tal horas eu vou fazer as atividades de matemática. Liga lá, vê o que tem para fazer, vai trabalhando, terminou, veja o que terminou, fotografa, anexa, acabou. No outro dia você vai para outra matéria, entendeu? E vai fazendo assim, que aí você vai dando conta. Não deixa para a última hora, porque se você deixar muito para o final, eu sei que às vezes a gente fica desanimado, a gente tem vontade de fazer essas coisas, mas tenta ir fazendo aos pouquinhos, porque daí a hora que estiver lá perto do prazo, aí você vai ver que você vai ter pouca coisa para fazer, mas tem que fazer um pouquinho todo dia, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada por estarem aí junto comigo hoje e vamos nos falando, tá bom? Vocês têm meu WhatsApp, qualquer coisa. A Camille tem 4 semanas acumuladas, Camille já começa. Mas assim, o importante é começar. Já começa a fazer. Tenta manter uma estratégia, de repente, fazer as matérias que têm menos atividades, né? Por exemplo, português, as matérias que têm mais atividade, matemática e português. São 3 atividades por semana. Veja qual a melhor estratégia para você. Se você vai fazer já de cara português e matemática e depois faz as outras, ou se você vai manter esse ritmo de cada dia fazer uma matéria, o que der, né, de cada matéria. Então, assim, tá? Eu faria uma por dia. Se tem muita coisa, eu faria uma por dia para ficar mais focada, né? E eu não faria essa diferença, não, entre português, matemática e as outras matérias. Cada dia eu faria uma matéria. Você fizer isso, ó, hoje é quinta-feira. Você fizer, por exemplo, a de inglês, eu acho que em um dia se termina tudo, essas 4 semanas. Porque não são atividades difíceis, elas são atividades da apostila. E hoje você não tem dificuldade em inglês. Daí você tem quinta e sexta, dá para você fazer um pouco de 2 matérias, pelo menos. Então, o importante é começar, tá? Começar. A hora que você começar, você vai ver que você vai conseguir se organizar. E é até legal você ter uma atividade para você fazer, focar em alguma coisa, que isso também ajuda a gente a ficar um pouco mais animado. Eu sei que parece um pouco incoerente, né? Mas a gente focar em alguma coisa ajuda a gente a ter um propósito, sabe? Para acordar, toma um banho, toma seu café e vai fazer suas coisas, né? Não sei se você ajuda na sua casa, mas tenta aos pouquinhos, tá? Pega uma matéria e faz aquela lá. Deu o horário que você determinou, parou, fotografou, manda, acabou, vai descansar, entendeu? E aí no outro dia a mesma coisa. Tente manter uma rotina, tá? E se você começar a fazer isso agora, dá tempo de você dar conta de tudo, tá? Você é uma menina muito inteligente e muito estudiosa, então eu tenho certeza que para você isso não vai ser nenhum problema, tá? João Vitor também, eu acho que está um pouquinho desanimado, mas eu acho que você consegue também, tá bom? É difícil acordar cedo, mas a gente vai tentar, tá bom, gente? É isso. Muito obrigada e a gente vai se falando. Semana que vem nós temos a aula no mesmo horário. É só vocês. Eu vou mandar sempre o link,
E uma coisa importante, eu vou mandar uma lista de alunos que não estão participando lá do Classroom. Aí, se vocês puderem, por favor, pedir para eles me contactarem, para eu ver o que está acontecendo, que eu tenho que anotar, para depois conversar, tá bom? Gente, bom dia para vocês, uma boa quinta-feira e é isso, tá? Tchau, tchau. Beijo, gente.